Você já imaginou como seria viver em um lugar onde a lei é ditada pelos mais brutais, onde cada dia pode ser o último e onde a esperança se esvai com o tempo? Em algumas prisões ao redor do mundo, o inferno não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade cotidiana. Hoje vamos explorar as 10 prisões mais perigosas do planeta. E acredite, apenas os mais fortes sobrevivem. Prepare-se para uma jornada sombria e perturbadora. 10. Black Dolphin, Rússia. Imagine acordar todos os dias num ambiente onde o silêncio é tão opressivo quanto o medo. Em Black Dolphin, uma das prisões mais temidas da Rússia, o cotidiano se transforma em um ritual de submissão e vigilância extrema. Ao atravessar seus portões, você é imediatamente imerso em uma atmosfera gelada, onde cada centímetro das paredes parece absorver a energia vital de seus ocupantes. Aqui, os criminosos mais perigosos do país cumprem suas penas sob regras implacáveis. Os presos são obrigados a marchar vendados com o corpo dobrado em ângulos quase impossíveis, como se fossem meras marionetes controladas por mãos invisíveis. Cada passo, cada gesto é monitorado com rigor, eliminando qualquer traço de individualidade. O ambiente é marcado por um clima de terror psicológico, onde a simples possibilidade de um erro pode significar punições ainda mais severas e muitas vezes fatais. Imagine o peso psicológico de viver sabendo que, a qualquer momento, um ruído inesperado ou um olhar desatento pode ser o sinal de que o controle será quebrado e a violência será desencadeada. Os guardas, sempre vigilantes, atuam como arautos de uma justiça cruel e intransigente, onde a liberdade foi substituída por um regime de castigo incessante. O tempo parece se arrastar, cada minuto é uma eternidade e a esperança se esvai, transformando a vida em um ciclo sem fim de dor e resignação. Enquanto você se pergunta como alguém consegue suportar tal rotina, lembre-se: cada segundo aqui é uma batalha contra o próprio desespero, onde a dignidade humana é sacrificada em nome do controle absoluto. Continue conosco para descobrir os horrores dos outros recantos deste mundo sombrio. 9. Bangkok, Tailândia. Imagine ser lançado em um pesadelo onde a esperança é uma palavra esquecida, e cada dia pode ser o último. Em Bangkok, conhecida popularmente como Bangkok Hilton, a rotina se resume a dor, confinamento e violência sem trégua. Ao adentrar seus portões, você se depara com uma realidade brutal. Nos primeiros 3 meses, os detentos são acorrentados pelos pés, tornando cada movimento um esforço doloroso e constante. A escassez de alimentos e a violência se misturam num ambiente onde a dignidade é constantemente destruída. Os corredores ecoam o som de gritos e o choque das correntes, enquanto cada prisioneiro carrega a marca de um destino incerto. Imagine o terror de saber que, a qualquer momento, o silêncio pode ser interrompido por uma execução repentina, um aviso mínimo de poucas horas antes do fim. Essa atmosfera de incerteza transforma o tempo em um inimigo, onde o simples ato de existir se torna um desafio. O ambiente de Bangkok não permite nenhum respiro. A opressão física se soma a um medo psicológico tão intenso que cada minuto vivido ali se transforma em um teste de resistência. O controle é absoluto, e os guardas, com sua presença imponente, fazem com que até mesmo o menor gesto seja suficiente para desencadear uma cascata de violência. A sensação de isolamento e abandono se intensifica, fazendo com que o prisioneiro sinta que não há fuga possível daquele pesadelo. Enquanto você reflete sobre a crueldade desse sistema, imagine como seria enfrentar diariamente a incerteza de um destino selado pela brutalidade do ambiente. É um lembrete sombrio de que, em certos cantos do mundo, a liberdade é apenas uma memória distante, e a esperança, um luxo que poucos podem se dar ao prazer de ter. Mantenha-se conosco para continuar essa jornada pelos lugares onde a sobrevivência é uma conquista diária. 8. San Pedro, Bolívia. Agora visualize um cenário onde uma prisão se transforma em uma cidade murada, onde as regras são escritas pelos próprios prisioneiros e a sobrevivência depende da astúcia e da força. Em San Pedro, na Bolívia, a realidade ultrapassa qualquer conceito convencional de encarceramento. Aqui, o sistema prisional se funde com o cotidiano, criando um ambiente onde o comércio, o tráfico e até mesmo a política interna se entrelaçam de forma surpreendente. Dentro desses muros, os detentos compram suas celas, determinam suas próprias regras e, em alguns casos, convivem com suas famílias, criando uma sociedade paralela repleta de nuances e perigos. A liberdade, embora limitada, se mistura com a anarquia, onde o dinheiro e o poder conquistado dentro da prisão são os únicos guias para manter a ordem, ou melhor dizendo, a lei do mais forte. Mas não se deixe enganar pela aparente normalidade dessa cidade-prisão. A violência espreita em cada esquina e aqueles que não se adaptam são rapidamente eliminados, seja pela força de gangues dominantes ou por disputas territoriais sangrentas.
Drogas, corrupção e assassinatos fazem parte do cotidiano, e a luta pela sobrevivência é constante. Imagine caminhar por um corredor onde cada porta pode esconder uma emboscada e cada conversa pode ser a última troca de palavras de um prisioneiro. San Pedro é um microcosmo da sociedade, mas sem leis e sem misericórdia. Aqui, o tempo não cura, ele apenas testemunha a degradação e a ascensão do caos. A sensação de insegurança é palpável, e a esperança, embora presente em pequenos gestos de humanidade, parece ser um luxo inalcançável para muitos. Você conseguiria manter sua fé em meio a um sistema onde cada escolha pode ser fatal? Permaneça conosco e descubra os outros recantos desse mundo sombrio e implacável. 7. La Sabaneta, Venezuela. Prepare-se para adentrar um universo onde o caos e a violência se entrelaçam de forma avassaladora. Em La Sabaneta, na Venezuela, a superlotação atinge proporções quase inimagináveis. Milhares de detentos forçados a compartilhar espaços minúsculos, onde a convivência se torna uma batalha diária pela sobrevivência. Imagine um ambiente onde há apenas um guarda para cada 150 prisioneiros, onde o controle estatal é substituído pelo domínio de facções criminosas e gangues implacáveis. Nesse cenário, a lei é escrita com sangue e a ordem é mantida pela força bruta. Cada corredor ecoa o som de disputas e conflitos, onde a violência se torna uma constante e a tensão está sempre presente. Os gritos, os empurrões e as brigas incessantes compõem uma sinfonia macabra, onde a própria sobrevivência é um prêmio raro. Imagine viver em um lugar onde, a cada esquina, um novo desafio se impõe, e a segurança é uma promessa vazia. A superlotação agrava ainda mais a situação, criando um ambiente propício para a disseminação de doenças, a falta de higiene e o desespero. Os prisioneiros, muitas vezes, se veem obrigados a aceitar qualquer posição dentro da hierarquia imposta pelas gangues, sabendo que a menor demonstração de fraqueza pode custar a vida. É uma luta diária, onde a única lei que parece prevalecer é a da força e da brutalidade. Em La Sabaneta, o tempo passa de forma angustiante, e a esperança se esvai a cada nova madrugada marcada por mais violência e desespero. Você consegue imaginar a pressão psicológica e física de viver num ambiente onde a segurança é uma ilusão e cada dia é uma prova de resistência? Fique conosco enquanto continuamos a desvendar os recantos mais sombrios desse sistema prisional brutal e inescapável. 6. Rikers Island, Estados Unidos. No coração da selva de concreto de Nova York, Rikers Island se apresenta como um verdadeiro campo de batalha urbano. Imagine um lugar onde a violência e a brutalidade são parte integrante do cotidiano, onde as paredes não apenas contêm corpos, mas também as esperanças e os sonhos de quem ali está. Rikers Island tem ganhado fama não apenas pela sua localização, mas pela intensidade dos conflitos que ocorrem em seu interior. Aqui, o ambiente é marcado por constantes confrontos entre gangues rivais, abusos sistemáticos e episódios de tortura que deixam marcas profundas tanto no corpo quanto na mente dos prisioneiros. Relatos de lutas sangrentas e maus-tratos por parte dos próprios guardas criam uma atmosfera em que a sobrevivência se torna uma questão de pura resistência física e emocional. Imagine caminhar por corredores onde o som de gritos e o choque de socos são tão comuns quanto o barulho do trânsito lá fora. Cada dia é uma batalha para manter a sanidade em meio ao caos. A estrutura do sistema prisional em Rikers Island falha em oferecer qualquer tipo de proteção ou reabilitação, tornando um lugar onde a esperança é constantemente esmagada pela realidade brutal. A sensação de estar preso num ciclo infinito de violência e abuso transforma cada momento em uma experiência quase insuportável, onde o simples ato de sobreviver se torna um feito heróico. Você já imaginou o peso de viver sob a sombra de uma ameaça constante, onde a possibilidade de um confronto mortal é sempre real? Enquanto mergulhamos mais fundo nessa história, reflita sobre como o ambiente de Rikers Island desafia todos os conceitos de justiça e humanidade. É uma realidade crua e perturbadora, onde cada segundo é disputado com unhas e dentes. E a jornada para entender os horrores desse lugar está apenas começando. Continue assistindo para explorar ainda mais os cantos mais sombrios deste sistema falho. 5. Diyarbakir Prison, Turquia. Entre os recantos mais sombrios do sistema prisional global, Diyarbakir, na Turquia, se destaca como um símbolo de crueldade sistemática e opressão implacável. Imagine um lugar onde a tortura não é um episódio isolado, mas a regra diária. Em Diyarbakir, tanto presos políticos quanto comuns são submetidos a punições brutais que ultrapassam os limites da imaginação humana. Ao adentrar os corredores frios e úmidos dessa prisão, você se depara com celas minúsculas que escondem histórias de sofrimento indescritível. Cada parede parece testemunhar os gritos abafados dos que foram quebrados pela violência,
e o ar pesado carrega a sensação de um destino selado. Os métodos de tortura empregados são tão variados quanto cruéis, desenhados para destruir não apenas o corpo, mas a mente e a esperança. Imagine o terror psicológico de saber que, a qualquer momento, uma nova forma de punição pode ser aplicada sem aviso, transformando o tempo em uma contagem regressiva para o desespero. Os guardas agem com uma frieza quase mecânica, executando ordens que parecem desafiar qualquer senso de humanidade. É um sistema onde a justiça se transformou em uma ferramenta de repressão e onde a dor é a moeda corrente para manter o controle absoluto. Em Diyarbakir, a realidade é um ciclo de opressão, onde a luz da esperança mal consegue penetrar as escuras sombras dos corredores. Cada minuto é um lembrete de que, dentro dessas paredes, a liberdade é um conceito distante e a humanidade um resquício quase esquecido. Ao refletir sobre a brutalidade desse lugar, imagine como seria enfrentar diariamente a sensação de que sua dignidade está sendo sistematicamente erodida e que cada nova ordem pode ser o prelúdio de um sofrimento insuportável. Essa é a dura realidade de Diyarbakir, um lugar onde a sobrevivência se torna uma batalha constante contra o próprio desespero, e essa jornada pelo lado mais sombrio do sistema prisional ainda continua. 4. ADS Florence, Estados Unidos. Conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas, a ADS Florence representa o ápice do confinamento extremo nos Estados Unidos. Imagine ser colocado num isolamento tão profundo que durante 23 horas do seu dia você se vê completamente cortado do mundo exterior, sem conversas, sem toques, sem qualquer forma de contato humano que possa trazer alguma luz para a escuridão. Em ADChase Florence, os criminosos mais perigosos, de terroristas a serial killers, enfrentam um regime de isolamento que vai além do físico, alcançando as profundezas da mente humana. Cada célula é um espaço claustrofóbico onde o silêncio se torna ensurdecedor e o tempo parece se arrastar infinitamente. Imagine passar horas, dias, até anos, envolto em uma solidão tão intensa que a própria sanidade se torna uma moeda de troca, algo que pode se perder a cada nova madrugada. O confinamento solitário não é apenas um castigo, mas uma ferramenta deliberada para corroer a psique, fazendo com que a mente se perca num labirinto de pensamentos torturantes e memórias dolorosas. A estrutura de ADX Florence foi projetada para eliminar qualquer possibilidade de interação humana, reduzindo o prisioneiro a uma sombra de sua antiga identidade. É um ambiente onde a esperança é substituída pela angústia e a liberdade, pelo eco distante de um passado que jamais poderá ser revivido. Cada minuto preso nesse isolamento extremo é uma batalha silenciosa contra o próprio desespero, e a qualquer instante a mente pode se entregar aos horrores internos que se escondem nas profundezas do isolamento. Enquanto você reflete sobre essa forma extrema de punição, imagine como seria perder a própria identidade, vivendo num espaço onde a única companhia é o próprio medo e a solidão. ADX Florence nos força a encarar os limites do que a mente humana pode suportar, e a história por trás de cada detento torna-se um lembrete trágico do preço da punição extrema. Acompanhe-nos na continuidade dessa jornada pelo submundo prisional, onde cada história é um eco do horror. 3. Gitarama Prison, Ruanda. Em Gitarama, Ruanda, a superlotação atinge níveis que beiram o surreal. Imagine uma cela construída para abrigar 400 detentos, mas que, na prática, se torna um reduto onde mais de 7.000 pessoas são forçadas a conviver num espaço minúsculo e insalubre. Cada metro quadrado está saturado de corpos, e a sensação de claustrofobia é tão intensa que a própria existência parece se transformar em um ato de pura resistência. Dentro dessa prisão, a fome e a propagação de doenças se tornam inimigos constantes. Os prisioneiros, muitas vezes desprovidos até das condições mais básicas de higiene, se veem à beira do colapso, onde o desespero pode levar até mesmo a medidas extremas,
como o canibalismo, para evitar a morte pela fome. Imagine o terror diário de acordar e se deparar com um ambiente onde cada respiração é um lembrete da própria mortalidade e onde o acesso à água potável ou a uma refeição decente é um privilégio quase inexistente. Gitarama é um microcosmo de degradação, onde as esperanças se dissipam lentamente, esmagadas pela realidade brutal da superlotação e da negligência. Cada corredor, cada cela, carrega a história de vidas interrompidas, de sonhos que nunca se realizaram e de uma humanidade que se perde em meio ao caos. O ambiente opressivo é um testemunho da falência de um sistema que deveria proteger, mas que se transformou em um caldeirão de sofrimento. Enquanto você imagina esse cenário quase apocalíptico, pense no que significa lutar por cada minuto de vida, num lugar onde a dignidade é constantemente negada e a sobrevivência é o único objetivo. Gitarama é mais do que uma prisão, é um retrato sombrio de como a negligência e a superlotação podem transformar seres humanos em meras sombras do que um dia foram, e a jornada para compreender essa realidade está longe de terminar. Segundo Kwan Lee-soo, Coreia do Norte. Prepare-se para conhecer um dos recantos mais secretos e aterrorizantes do sistema prisional mundial. Kwan Lee-soo, na Coreia do Norte. Este não é simplesmente um lugar de confinamento, mas um verdadeiro campo de concentração, onde não apenas indivíduos, mas famílias inteiras são enviadas para pagar por crimes políticos ou por simples divergências com um regime implacável. Imagine um ambiente onde o medo é cultivado diariamente, onde a tortura e os abusos são praticados de forma rotineira, transformando cada dia em uma luta desesperada pela sobrevivência. Em Kwan Lee-soo, o sofrimento não é apenas físico. Ele atinge as profundezas da alma, corroendo lentamente toda a esperança de um futuro melhor. O isolamento extremo, a falta de recursos básicos e o tratamento brutal imposto pelos guardas criam um cenário onde a humanidade parece ter sido esquecida. Cada prisioneiro aqui é uma vítima de um sistema que não reconhece a compaixão, onde a justiça é substituída por uma opressão sistemática e impiedosa. Imagine ter que assistir ao sofrimento dos seus entes queridos, sabendo que qualquer sinal de desobediência pode significar punições coletivas que se estendem por gerações. O terror psicológico é tão intenso quanto o físico, e a ideia de escapar ou encontrar algum tipo de redenção parece cada vez mais distante. Enquanto você reflete sobre essa realidade, tente imaginar o peso de carregar não apenas o fardo do próprio sofrimento, mas também o de toda uma família, forçada a viver num inferno onde a tortura é a única constante. Kwan Lee-soo é o epítome da desumanidade, um lembrete perturbador do que acontece quando o poder absoluto se utiliza da brutalidade para suprimir qualquer forma de dissidência. E essa história, por mais chocante que seja, é apenas mais um capítulo desse universo de terror que estamos explorando. Primeiro, Presídio Central de Porto Alegre, Brasil. Chegamos ao ápice da nossa jornada pelos recantos mais sombrios do sistema prisional global. No Brasil, o Presídio Central de Porto Alegre se destaca como um verdadeiro caldeirão de caos e violência, onde a própria existência se transforma numa luta incessante pela sobrevivência. Imagine um ambiente onde as condições degradantes, superlotação, falta de higiene, escassez de alimentos e ausência de cuidados médicos se combinam com a dominação de facções criminosas que controlam cada corredor, cada cela. Dentro desses muros, a vida dos presos se transforma num ciclo interminável de rebeliões e confrontos. Cada dia é uma batalha, onde a brutalidade é a norma e a esperança se esvai a cada nova madrugada. Imagine ter que encarar não apenas a violência entre detentos, mas também a negligência de um sistema que falha em proteger os mais vulneráveis. A sensação de abandono é esmagadora, e a luta pelo poder dentro das celas transforma a própria rotina num jogo mortal, onde cada erro pode custar a vida. Os relatos de abuso e os episódios de rebelião ecoam por todo o presídio,
criando uma atmosfera onde a dignidade humana é constantemente desafiada e onde o medo se torna um companheiro inseparável. Imagine o impacto psicológico de viver num ambiente onde a única certeza é a incerteza do amanhã e onde o desespero é alimentado pela violência e pela corrupção. A atmosfera é carregada de tensão e, a cada instante, o risco de um novo surto de violência paira no ar. Enquanto você absorve essa realidade crua e perturbadora, reflita sobre o custo humano de um sistema que falha em oferecer sequer o mínimo de proteção. O Presídio Central de Porto Alegre não é apenas um lugar de castigo, é um retrato sombrio de uma sociedade que se perdeu em meio à injustiça e à indiferença. Se você achou essa jornada chocante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para continuar explorando os segredos mais sombrios do mundo. Afinal, às vezes, o verdadeiro inferno está mais próximo do que imaginamos.